marchou contra Jerusalém para sufocar a insurreição. Antes de atingir seu objetivo, ele chegou a ser imperador em 69 da nossa era e seu filho Tito, futuro imperador, lhe substituiu como general do exército. Tito sitiou a cidade e finalmente no ano 70 da nossa era, o exército romano venceu a defesa, devastou a cidade e destruiu completamente o templo. Um historiador da igreja primitiva relata que os cristãos de Jerusalém se lembraram das palavras de Jesus e escaparam antes de que a cidade caísse nas mãos dos romanos. Todos que creram em Cristo deixaram Jerusalém e foram para a região chamada Pela e outros lugares além do Rio Jordão, de forma que todos escaparam o desastre generalizado da sua pátria, e não lemos em fonte alguma que nem ao menos um deles pereceu na destruição de Jerusalém. De tão grande serventia foi para os crentes esta advertência do nosso Salvador. Este evento é o cruzamento óbvio da história com a profecia. Conhecemos as datas e os lugares, e Jesus preveu quando estas coisas iam acontecer. Que após, 40 anos depois da sua morte e ressurreição, seus seguidores estariam ainda observando o sábado. Na verdade, durante o período do Novo Testamento, que foi até o fim do primeiro século, os cristãos continuaram observando o sábado do sétimo dia. Isso está claro tanto na Bíblia como nos anais da história. Jesus e seus discípulos basearam seus ensinos nas escrituras hebraicas, o que hoje chamamos de Velho Testamento. Isso manteve os cristãos em comum acordo com seus irmãos judeus. Os cristãos não achavam que tinham uma nova religião. Eles criam que eram o verdadeiro Israel, filhos de Abraão. E se eram gentios, eram filhos de Abraão pela fé. Os cristãos não achavam que tinham uma nova religião. Por serem judeus, eles criam que eram o verdadeiro Israel, filhos de Abraão. E se eram gentios, eram filhos de Abraão pela fé. Algo que judeus e cristãos tinham em comum era a crença de que Deus atua na história. Por exemplo, atuou no Sinai, no Êxodo, na criação. E que essas atuações estão registradas nas escrituras hebraicas. No centro da teologia judaica e cristã se encontrava a crença em um só Deus, um Deus pessoal e um Criador amoroso que se relaciona com as suas criaturas. Para ambos grupos, a experiência da observância do sábado era central no seu relacionamento com um Criador amoroso. Contudo, para os cristãos, a vida e a morte de Cristo adicionavam uma nova dimensão, uma nova razão de guardar o sábado. Portanto, resta ainda um repouso do sábado para o povo de Deus. Com estas palavras, o apóstolo Paulo indicou que a fé cristã elevou o sábado, o santo dia do Senhor, a uma nova dimensão. Pela morte e ressurreição de Jesus, os cristãos têm uma nova esperança, a esperança de ser libertos de um mundo de pecado. Então, o sábado, que originalmente era o memorial da criação, agora comemora também a salvação, trazendo paz espiritual. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Agora, aqui surgem umas perguntas interessantes. Se os cristãos do primeiro século observavam o sábado do Velho Testamento, o sétimo dia da criação, o santo dia do quarto mandamento, por que hoje muitos cristãos observam o domingo? Quando ocorreu a mudança do sábado para o domingo? Porventura o relato bíblico deixa alguma dica? Os primeiros 4 livros do Novo Testamento formam parte dos documentos cristãos mais antigos. Primeiro, São Marcos escreveu sobre a vida de Cristo. Isso foi no ano 55 da nossa era, ou mais tarde. São Mateus e São Lucas provavelmente escreveram entre finais da década de 60 e o ano 80 da nossa era. São João, o último apóstolo sobrevivente, escreveu seu livro no final do primeiro século. Apesar de terem sido escritos bem mais tarde, 30, 70 anos depois da morte de Cristo, esses livros não contêm o menor indício de que Jesus mesmo ou seus apóstolos
Trocaram o dia de descanso e culto do sétimo dia pelo primeiro. Portanto, diferente das suposições de muitos que frequentam a igreja, o domingo, como um dia de adoração, era desconhecido na igreja cristã primitiva. Embora o Novo Testamento contenha raras referências de reuniões no primeiro dia da semana, a evidência histórica confirma que os crentes continuaram a observar o sábado através do primeiro século da nossa era. Quando então os cristãos começaram a favorecer o domingo como seu dia de adoração? Vamos ver a resposta quando voltarmos com o quarto programa da série, O Sétimo Dia.